tudo bem? Bem-vindos ao canal Brasileirices. Eu sou a Camila e neste vídeo eu gostaria de dar algumas dicas de como melhorar a audição em português, como melhorar o seu listening. Vamos lá? Esse vídeo ele é muito especial para quem vai fazer o CELP-BRAS, o Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, porque uma das partes do exame consiste em ouvir um áudio e escrever um texto conforme a proposta da atividade. Mas essa dica também vai servir para outras pessoas que estão aprendendo português e querem melhorar, aprimorar ou receber algumas dicas de como conseguir ouvir melhor os brasileiros falando. As principais reclamações que eu ouço dos meus alunos de português quando estão ouvindo rádio ou assistindo algum programa na televisão é que nós falamos muito rápido e muitas vezes com muito sotaque. Essa é sempre a maior preocupação e a maior reclamação de todos. Mas a verdade é que se você começar a prestar atenção em outros elementos, a rapidez e o sotaque não serão grandes problemas para você. O nosso cérebro muitas vezes distrai a gente para nós não prestarmos muita atenção nas coisas que estão acontecendo. E se você está um pouco desanimado e com aquele sentimento de eu não consigo mesmo, eu não consigo entender nada que os brasileiros falam, é claro que o seu cérebro vai te sabotar e te ajudar a se distrair e não focar no que precisa ser focado. A principal coisa que deve ser focada quando você está ouvindo um áudio, assistindo um programa de televisão, é o contexto. Essa é a principal dica para você melhorar a sua escuta em português. Contexto. Afinal de contas, nem mesmo na nossa própria língua nativa nós entendemos tudo o tempo todo. Nós achamos que nós prestamos atenção em tudo o tempo todo, mas não é verdade. O nosso cérebro o tempo todo está buscando palavras-chave. Então, para que isso aconteça, nós temos que estar super motivados e super focados nas coisas que importam. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se eu fizer a seguinte pergunta para você: onde é que você mora? Talvez você fique muito preocupado em querer entender palavra por palavra dentro de uma estrutura. E essa é a principal dica que tem a ver com entender o contexto que eu falei para vocês. Não é para se prender em palavra por palavra. Esqueça as estruturas num momento como esse. Qual a palavra-chave dessa frase que eu disse? Onde é que você mora? Mora. Mora, provavelmente vocês vão identificar nessa frase. É do verbo morar. Em muitas situações, você não vai ficar se preocupando o que é onde é que. Que isso, onde é que? Então, muitas vezes você vai ter que se preocupar em palavras-chave. Essas palavras-chave, na maioria das frases, são substantivos, adjetivos, advérbios e verbos. Essas são as principais palavras-chave que você tem que se preocupar, mas também você não deve ficar super preocupado procurando esse tipo de palavra numa frase. Nosso cérebro automaticamente faz isso, porque nós conseguimos selecionar essas palavras-chave. Se eu disse então, onde é que você mora? A frase estruturadinha e dita pausadamente, palavra por palavra, seria: onde é que você mora? Esse é que é uma partícula que não tem muita função gramatical, mas que os brasileiros sempre utilizam em perguntas. É muito utilizado na fala, na linguagem informal do dia a dia. Onde é que você mora? Então a primeira coisa que tem que fazer assim, destacar nessa frase para você, é o verbo morar. Outro exemplo. Deixa eu ver seu caderno. Qual palavra se destacou nessa frase se você não conseguiu entender palavra por palavras? Deixa eu ver seu caderno. Talvez você tenha entendido mais a palavra caderno. Se você está inserido em um contexto, está numa sala de aula, está com um colega de escola, de curso, de faculdade, caderno é uma palavra que chama atenção e que faz parte de um contexto específico.
Bom, então você vai pensar caderno, ele fez uma expressão que parece solicitar algo. Bom, ele deve estar pedindo pelo meu caderno. E é exatamente isso. Deixa eu ver o seu caderno. Deixa eu ver seu caderno. A escuta, o tal do listening, é pura prática. Vocês precisam praticar todos os dias, especialmente quem está nessa fase preparatória para o CELPE-BRAS. 2 semanas antes do exame, ou até mesmo 1 mês, tente todos os dias ouvir um pouquinho de português. E essa é a principal ferramenta que eu vou sugerir para vocês nesse vídeo, que é um site chamado TuneIn. O link é esse aqui que eu estou deixando no vídeo. É um site super interessante para quem quer ouvir brasileiros falando. Nesse site você pode selecionar qual língua você quer ouvir. E aí você pode ouvir rádios de várias partes do mundo. E se seu foco é aprender português do Brasil, você pode ouvir várias rádios do Brasil. Novamente, se você está se preparando para o CELPE-BRAS, geralmente o sotaque não é uma questão muito importante para eles. É uma pena, mas de certa forma eles acabam selecionando aquele português mais concentrado na região sudeste do Brasil. Geralmente é assim. Então vocês podem entrar nesse site, procurar por notícias da região sudeste. Algumas sugestões de rádios brasileiras que estão nesse site: CBN, Jovem Pan e Band News. São 3 rádios muito conhecidas, especialmente aqui na minha região, São Paulo, e que os brasileiros sempre têm contato. Claro que assim que você clica nessa rádio, você vai começar a ouvir o que está acontecendo naquele momento. Então, tente reservar 5, 10 minutos do seu dia para prestar atenção naquelas notícias e começar a acostumar o seu ouvido. Mais que nada, a questão da escuta, o primeiro momento que você precisa fazer com o seu corpo é acostumar a ouvir aquela língua, acostumar a ouvir um jornalista, algum falante nativo, um amigo, alguém na novela, em um filme, falar, sentir a sonoridade daquela língua. Então esse é um exercício que vai te ajudar bastante. Se você não gosta muito de rádio, existem outras opções nesse site, como por exemplo, podcasts. Eu acho muito legal trabalhar com podcast, porque a princípio você pode escolher um assunto que te interessa, algo que realmente você gosta e que num primeiro momento vai ser fundamental. Porque fazer uma atividade que é difícil para você e com um assunto que você não gosta pode ser uma atividade muito mais chata do que deveria ser. Então comece pesquisando por assuntos que são do seu interesse. Isso vai te ajudar e vai te motivar a querer fazer mais vezes isso. Praticar a escuta é basicamente isso. Esquecer estruturas por um tempo, não se prender tanto a rigores, a regrinhas da língua e sentir muito mais. Procurar palavras-chave, procurar o contexto daquela fala e ter muita paciência, tranquilizar o seu corpo, a sua mente, trabalhar com muita calma e segurar a sua ansiedade. No começo pode sim ser muito frustrante, mas a gente tem que ter calma, senão nada vai dar certo. Uma outra possibilidade bem interessante, mas para trabalhar com filmes, se você estiver assistindo algum filme, alguma parte de um jornal que esteja na internet em português, série, qualquer coisa, assista um pouquinho, depois volte 10 minutinhos do que você já assistiu, feche os olhos e tente ouvir novamente o que as pessoas estão falando. Sinta essa língua num contexto que eu não posso ver o movimento da boca, né? A vida real é assim, às vezes nós estamos de costas para uma pessoa, nós não estamos o tempo todo vendo o movimento da boca. Então é importante, nesses contextos mais de filmes, fechar os olhos e tentar identificar as palavras mais importantes que estão ali naquela frase.
Essa dica desse site, TuneIn, foi de um amigo e seguidor aqui do canal, Josh. Ele mora lá no Canadá, ele é canadense, está aprendendo português. Muito obrigada pela dica e agora eu estou compartilhando ela com vocês. Espero que tenha sido super útil e que vocês consigam, de fato, melhorar a escuta de vocês em português. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!